Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, ainda temporariamente de forma virtual, mas na certeza que temos de que estamos todos unidos, interligados, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, e para que nós possamos iniciar o estudo dessa noite, para que nós possamos iniciar nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura de preparo para que nós possamos ambientarmos-nos, para que nós possamos ambientar nossos lares, para que nós possamos estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Então nós vamos começar lendo uma mensagem do livro Vinha de Luz, para que as pessoas também tenham oportunidade de acessarem, para que as pessoas tenham a oportunidade de irem entrando, para que nós iniciemos o nosso estudo. Do livro Vinha de Luz, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 59. Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes, e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração, inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob as legiões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter as mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão chegando. Eu gostaria de convidá-los a todos para que nós possamos orar em gratidão, para que nós possamos orar para que os amigos espirituais possam intervir, possam estar conosco, possam nos inspirar, possam abençoar nossos lares. Então eu gostaria de pedir a todos os nossos irmãos presentes que nós possamos nos unir em pensamento nessa prece, que é algo mais ou menos assim. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia,
Aqui nos reunimos, Senhor, criaturas ante o Criador, para lhe agradecer a oportunidade da vida. Jesus, divino guia e anjo de toda a humanidade, divino Rabi da Galileia, te buscamos em nossas preces, Senhor, para que tu possas interceder por nós. Ilumina-nos, Senhor, ampara-nos em nossas dificuldades. Tu que és o anjo de toda a humanidade, auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos vencer aqueles obstáculos que ainda se originam das nossas mazelas morais. Divino guia da humanidade, te agradecemos por tudo que nos ofertas, nesse educandário divino. Obrigado pelo pão nosso que não nos faltou. Obrigado pela roupa que nos agasalha, pelo teto que nos abriga. Obrigado por nossas famílias, Senhor. Obrigado por mais essa semana. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Por tudo lhe rendemos graças, Senhor, pelos momentos difíceis, pelas provas, pela necessidade que temos de tê-las em nossas vidas, para o nosso progresso, naturalmente, te rendemos graças, Senhor. Sê conosco, ilumina nossos caminhos, para que nós não venhamos a tropeçar, da mesma forma que tropeçávamos em nosso passado. Jesus, divino guia, e todos os amigos espirituais aqui presentes, que nós te agradecemos. Agradecemos a presença e o auxílio fraterno. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Jesus, e de todos os amigos espirituais, nós possamos iniciar o estudo dessa noite, na certeza, Senhor, de que Tu estarás conosco. Obrigado por tudo. Boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria que nós temos então mais essa oportunidade de estarmos juntos, de nos debruçarmos no entorno do Evangelho, das mensagens de Jesus, através da luz da doutrina espírita. Agradecemos aos amigos espirituais, agradecemos a essa oportunidade de hoje estarmos em nossos lares, recebendo essa mensagem maravilhosa. E nós vamos começar como nós sempre o fazemos. Nós vamos começar relembrando Jesus. Existe uma pergunta na verdade, que já há 2 milênios é feita pela humanidade. Por mais que essa pergunta tenha sido feita não apenas para os povos ocidentais, mas de alguma forma todos nós que encarnamos no planeta Terra, em algum momento nós já nos perguntamos: quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa pergunta é uma pergunta, em princípio, complexa, porque nós devemos separar essa pergunta, primeiramente, num ponto de vista puramente material. Quem foi aquele personagem? Existiu realmente esse personagem? Nós sabemos que existem pouquíssimos documentos históricos contemporâneos que revelam a vida de Jesus. Hoje nós sabemos, através de achados arqueológicos, outras comprovações que mostram que esse personagem realmente existiu. Realmente transitou pelas areias de Cafarnaum, realmente transitou pelas areias de Jerusalém, realmente inspirou uma multidão. Nós sabemos que poucos documentos históricos existem afirmando a sua estada na Terra. Entretanto, nós temos a certeza de que ele esteve. Não apenas pelos seus registros biográficos, que foram escritos muito mais tarde pelos seus evangelhos, mas, naturalmente, por documentos que foram escritos por personagens contemporâneos, datados exatamente daquela mesma ocasião, que comprovam que realmente existiu esse personagem. Realmente existiu esse estranho peregrino que foi capaz de modificar a história do mundo, principalmente da Europa e do Ocidente. Esse personagem que foi capaz de dividir a história ao meio, ele realmente existiu e, segundo nos informam os espíritos, a sua história não começa aí. Nós espíritas, então, através da mensagem dos amigos espirituais, de diversos médiuns consagrados principalmente pela prática da caridade, pela prática das suas virtudes morais mais significativas, nós sabemos que Jesus faz parte de um desses agrupamentos de espíritos puros que existe em nosso sistema solar, em nosso sistema estelar.
existe uma confraria desses espíritos puros, e que faz parte dessa confraria Jesus. Nós sabemos que num determinado momento, a partir da nebulosa solar, começa a se formar então a morfologia, a geologia do nosso orbe, do nosso planeta. E segundo nos informam os espíritos, Jesus já participava da formação do nosso planeta há alguns bilhões de anos atrás. Os espíritos vão nos informar então que Jesus, já através principalmente de seu magnetismo, ele era capaz de auxiliar a formação do nosso planeta, a morfologia, a geologia. Nós sabemos que, obedecendo a essas leis físicas, fez com que o nosso planeta ele se situasse numa posição tal que permitisse que em algum momento a vida fosse recebida aqui. Nós sabemos então que ele, auxiliado por diversos engenheiros do invisível, que nós ocasionalmente chamamos de anjos, nós sabemos que Jesus, auxiliado por esses personagens, eles vieram então preparar o nosso orbe, o nosso educandário, para que em algum momento a vida pudesse se instalar aqui. A posição do nosso planeta em relação ao Sol, o diâmetro do nosso planeta, nós sabemos que os elementos químicos mais pesados condensam-se, adensam-se no núcleo da Terra, e os elementos químicos mais leves foram se desprendendo de tal forma que lentamente surgia uma atmosfera. Essa atmosfera, conforme ia sendo resfriada, dava origem aos oceanos primitivos, e exatamente aquele caldo, aquele balaio maravilhoso molecular, num determinado momento permitia que determinadas estruturas moleculares se unissem, dando origem às primeiras formas de vida no nosso orbe, seres unicelulares extremamente simples, mas que através de tentativas, de erros e acertos, em milhares de anos foram se tornando mais complexos. Os espíritos nos informam então que esses primeiros seres que surgiram exatamente obedecendo essas leis físicas, agora leis biológicas, obedecendo, por exemplo, uma seleção natural, auxiliado por esses espíritos, esses engenheiros do invisível, foram surgindo as primeiras formas de vida na Terra, naqueles caldos, naqueles oceanos primitivos. E Jesus já era, àquela ocasião, o governador espiritual do nosso planeta. E em milhares de anos, ele foi então preparando o nosso planeta, o nosso orbe, através de diversas espécies que foram surgindo e foram sendo extintas. Outras surgiram rapidamente, outras permaneceram por mais tempo, mas a verdade é que diversas espécies surgiram numa sucessão, numa seleção maravilhosa, para que num determinado momento, milhares de anos mais tarde, a Terra tivesse condições de recebermos-nos. Nós sabemos que os primeiros hominídeos, eles teriam surgido aqui há cerca de 1 milhão de anos atrás, mas a nossa espécie, os antropóides mais complexos, os hominídeos mais complexos, eles teriam surgido há cerca de 300 mil anos. E há pelo menos 50 mil anos, nossa espécie é a única espécie antropóide vivente, é a única espécie desses primatas, desses hominídeos. Nós sabemos então que Jesus nos recebeu a todos nesse educandário. Nós somos seres cósmicos. Os espíritos vão nos informar, através da doutrina espírita, que todos nós somos seres cósmicos, visto que existem muitas moradas na casa do Pai. E hoje nós estamos aqui matriculados nesse educandário divino, que nós chamamos de planeta Terra, e Jesus nos recebeu a todos, para que nós pudéssemos encontrar aqui a oportunidade do crescimento, aquilo que nós necessitamos, nesse mundo que progride ao mesmo tempo que nós progredimos, porque o mundo muda quando nós mudamos. Jesus nos recebeu aqui, repletos de imperfeições, de más inclinações morais, extremamente animalizados que éramos, para que nós pudéssemos nesse educandário então encontrar ensejo de nossa melhora, para que nós pudéssemos nos evangelizar, para que nós pudéssemos então de alguma forma nós encontrarmos a angelitude da qual nós necessitamos. E Jesus então, auxiliado por esses anjos, por esses mensageiros, por esses engenheiros do invisível, nos recebeu a todos. Em algum momento nós chegamos aqui, recebidos por Jesus. E nós fizemos diversos registros das nossas percepções da nossa vinda para cá. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro, o Gênesis bíblico, nós vamos encontrar que nós já sabíamos ou já sentíamos
a presença de Jesus de alguma forma. Quando nós começamos a ler o livro Gênesis, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar algo mais ou menos assim, que Deus teria feito a luz. E a luz então separava a treva da luz. E ele viu que era bom. Acontece que conforme nós vamos lendo o livro Gênesis, e isso está lá pelo versículo 4, lá pelo versículo 14, algo nos surpreende. Nós observamos que foi registrado que Deus fez a luz novamente. E essa luz serviria para separar a noite do dia. Essa luz então seria oriunda das diversas estruturas celestiais. E serviria para que nós pudéssemos ter dia e noite. E a pergunta que nós fazemos é: por que Moisés? Por que aqueles personagens, quando escreveram essa obra maravilhosa, o Gênesis bíblico, por que eles assinalaram que Deus fez a luz duas vezes? É porque na percepção deles, a primeira luz é Jesus. Jesus é a luz do mundo, que aqui já estava antes de todos nós, antes da vida como nós a concebemos, antes do nosso planeta como nós o compreendemos. Jesus é a luz do mundo, é o anjo de toda a humanidade, que responde por esse orbe maravilhoso, que momentaneamente estamos matriculados, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, e daqui nós partiremos para outros mundos, conforme nós formos ampliando a nossa capacidade de amar, porque o amor é a essência. Se Deus, naquele que é o menor versículo bíblico, se Deus é amor, é natural que nós sejamos também uma centelha desse amor. E todas as vezes que nós conseguimos vibrar nas sintonias do amor, o nosso organismo, de alguma forma, ele responde a essa iniciativa, fazendo com que nós consigamos vencermos-nos, com que nós nos aproximemos da divindade. E estamos aqui matriculados nesse educandário divino para que nós possamos lograr essa aprendizagem maravilhosa, aprendermos a amar. Essa é a nossa tarefa. E Jesus nos ampara a todos. Estamos mergulhados em Jesus. Curiosamente, quando nós pegamos um texto atribuído a Emmanuel, Emmanuel vai nos informar que a grandiosidade desse Espírito que nós conhecemos como Jesus, a grandiosidade desse Espírito é algo tão imenso que Jesus consegue nos abarcar a todos com seu psiquismo, com sua aura, com seu halos. Jesus consegue envolver todo o nosso planeta. Quando nós pegamos uma obra do médium Divaldo Pereira Franco, ele relata o desencarne de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, para aqueles que não o conhecem, que estão iniciando nas práticas espíritas, foi um importante espírita do final do século XIX, e ele teria desencarnado exatamente no ano de 1900. Ele teria sido uma pessoa que conseguiu se destacar pela prática da caridade e pela administração da doutrina espírita como nós a conhecemos hoje no Brasil. Ele foi então um desses personagens que conseguiu se sublimar pelo amor e pela caridade, como deve ser naturalmente. E o médium Divaldo Pereira Franco teve a ocasião de relatar-nos como teria sido o desencarne de Dr. Bezerra de Menezes, segundo o médium narrado pelo próprio Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes vai nos informar que num determinado momento, então, ele desperta para o mundo espiritual, sentindo um afago em seu rosto. Ele observa então que era a presença de um anjo chamado Celina. Era um anjo de Maria. E depois que esse espírito começa a conduzi-lo às esferas mais altas, ele que já havia condições de volitar pelas regiões mais sublimes, pelas regiões das quais nós não conseguimos, dado ao nosso adensamento, as nossas más inclinações, a todas as mazelas morais e energéticas que ainda possuímos, Dr. Bezerra de Menezes, conforme ia ascendendo, ele olhava para trás e via todo o orbe, toda a terra, quando de repente ele viu uma luz que o surpreendia. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Pereira Franco, ele viu uma luz envolver, abarcar todo o nosso planeta, e aquela luz o surpreendia porque não era o Sol. Não era o Sol, naturalmente, porque o Sol não ilumina todo o planeta. Ele ilumina apenas uma metade, a outra metade permanece às escuras, aquilo que nós conhecemos como noite. Mas era uma luz que envolvia todo o planeta. Celina, então, vendo-o surpreso, lhe informa que aquela luz que ele via envolver todo o nosso orbe, todo o nosso planeta, sem exceção, era Jesus.
Jesus consegue nos abarcar a todos, segundo o Espírito Emmanuel. Aí nós começamos a compreender algumas metáforas, ditas pelo próprio Jesus, por exemplo, quando ele diz algo mais ou menos assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará bons frutos. Nós começamos a compreender: Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós estamos mergulhados em Jesus porque Ele consegue envolver todo o nosso orbe. Ele consegue nos envolver a todos. Mas é necessário que nós não apenas estejamos em Jesus. É necessário trazê-lo para dentro de nós. É necessário uma contrapartida para que nós consigamos então dar bons frutos. Os frutos esperados de todos nós. Estamos mergulhados em Jesus. Agora é necessário fazermos a nossa parte. Nos ensinava Jesus, que é trazê-lo para dentro de nós. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará bons frutos. Porque o fato de estarmos mergulhados em Jesus não garante que nós o tenhamos dentro de nós. Então é necessário que façamos a nossa parte. E trazer Jesus para dentro de nós é exatamente conseguirmos, lentamente, vencermos o nosso ego e suas manifestações, fazendo acender em nós as luzes sublimes do amor. Já nos convidava Jesus também. Sendo Jesus a luz do mundo, nos convidava: faça brilhar a vossa luz. Faça brilhar a vossa luz, brilhe a vossa luz em outro momento. Também no Evangelho de Mateus, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo se converte em luz. Em diversos momentos, Jesus nos convidava para que nós fôssemos capazes de acender, de vibrar, de acender nossa própria luz, para que não dependêssemos de outras, para que não dependêssemos de outra luz, que nós fôssemos capazes de fazer acender essa luz dentro de nós naturalmente. Jesus então nos envolve a todos, confiemos nele. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, da nossa embarcação planetária, e ele está ao leme. Tudo que acontece com o nosso orbe nos informam os espíritos superiores. Está de acordo com os planos de Jesus. É que às vezes nós tememos, às vezes nós titubeamos naquilo que acreditamos e nós perguntamos: meu Deus, nós olhamos à nossa volta e vemos a iniquidade, nós vemos o desespero, a dor, as sombras, e sem contar aquelas que emergem de nós mesmos, e nós nos perguntamos: como pode? Será que Jesus está realmente ao leme dessa embarcação? E nós lembramos que ele não só está, como nos informam os espíritos, que está satisfeito. Segundo nos informam os espíritos superiores, está tudo de acordo com os planos de Jesus, porque nós ainda necessitamos de viver cercado de sombras, para que nós possamos aprender a fazer brilhar a nossa luz. Nós não temos o que temer, meus irmãos. O que nós podemos temer de fato? Temer pela nossa vida, quando nós, espíritas, sabemos que a verdadeira vida não é essa. Nós não somos seres materiais, pelo amor de Deus. Eu não sou o Guilherme. Eu estou o Guilherme, mas eu sou um ser. Eu sou um ser imortal. A minha pátria não é o Brasil. A minha pátria é todo o orbe. A minha família não está apenas de acordo com o meu sobrenome, mas a minha família é toda a humanidade. Despertemos para essa realidade, para que nós possamos vencer determinados conceitos, determinados preconceitos e ampliar a nossa capacidade de amar. Amemos a todos os nossos irmãos. Eu não sou o Guilherme, eu estou o Guilherme. Mas eu sou um ser imortal. Eu sou um ser cósmico que vim para cá em determinado momento e fui recebido por Jesus. E num determinado momento, quando eu for capaz de me vencer, eu irei daqui transmigrar para outros mundos, porque essa é a lei. E a pluralidade dos mundos habitados é exatamente um dos alicerces da doutrina espírita. Nós não somos seres materiais. Nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. Todos nós somos seres espirituais tendo uma pequena experiência material, nos ensina o Espírito Emmanuel. Todos nós estamos aqui temporariamente e num determinado momento seremos assaltados pela fatalidade da morte biológica, todos nós sem exceção, porque não existe ninguém que permanecerá biologicamente vivendo nesse mundo. E nós perguntamos sobre o nosso conceito de vida. O que é o nosso conceito de vida? Quando nós passamos a acreditar que o nosso conceito de vida é exatamente a vida biológica que temos, nós nos perdemos nos conceitos, nós nos perdemos exatamente no que é vencer o mundo.
Por exemplo, nós acabamos por alimentar conceitos de carpe diem, de que nós temos que aproveitar a vida porque a vida é breve e gozá-la ao máximo e superar outras pessoas e acumular e ser feliz apenas para mim. E quando nós vamos então acreditando nessa ideia de que a vida biológica é a verdadeira vida e talvez a única, nós vamos nos tornando então extremamente egoístas. Quando nós despertamos para essa realidade, a realidade de que nós estamos aqui todos temporariamente, porque o que é uma vida de 70, 80, 90, 100, 110 anos? O que é isso na Terra? Os Espíritos nos informam que isso é apenas um instante para a verdadeira vida. É apenas um instante. O que é um ano para a vida espiritual? Quando nós sabemos que o nosso conceito de ano é algo puramente material, o tempo é extremamente relativo, porque nós sabemos que o tempo, na verdade, aquilo que nós chamamos de dia, nada mais é do que o número de horas que o nosso planeta demora para dar um giro em torno de si mesmo. E o que nós chamamos de ano é o número de dias que o nosso planeta demora para dar um giro ao redor do Sol. E para o mundo espiritual, como é que funcionam essas coisas? Nós começamos a observar que o tempo é algo puramente material, é algo puramente nosso. Porque isso para o mundo espiritual são instantes. São pouquíssimos instantes, nos informam os Espíritos. Então nós temos que despertar para essa realidade do que é a verdadeira vida. Do que é a verdadeira vida e confiemos naquele que nos provê, que tudo nos provê de acordo com as nossas necessidades evolutivas, de acordo com as nossas necessidades expiatórias. Aquele que provê tudo aquilo do qual nós necessitamos. Nós ainda temos necessidade de estarmos aqui passando por aquilo que nós passamos. Estamos num mundo de provas e expiações não por acaso. É porque nós coadunamos, nós vibramos de acordo com esse mundo. Está tudo de acordo, naturalmente. Então nós ainda temos necessidade das experiências desse mundo. O que é muito natural de nós pensarmos. Nós precisamos acreditar, ter fé de que Jesus caminha ao nosso lado, de que os amigos espirituais não nos abandonam. Os Espíritos vão nos dizer que o tempo todo nós temos, como nos ensinava Paulo, o tempo todo nós temos uma nuvem de testemunhas que nos acompanham, e a qualidade dessas nuvens é a eleição nossa. Somos nós que escolhemos de acordo com os nossos interesses, com as nossas vibrações. Então estamos todos nós aqui subordinados às vicissitudes de um mundo de provas e expiações, mas não podemos esquecer em nenhum momento de que Jesus está no horizonte de nossas vidas, que nós possamos ter uma fé semelhante à daquele personagem que nós não sabemos seu nome. Nós sabemos apenas que ele era um militar, ele era um comandante. Ele comandava uma centúria de homens em Cafarnaum. Ele ficou conhecido apenas como um centurião romano. Na verdade, existiam muitos. Cafarnaum era uma pequena vila de pescadores, conforme nos informam historiadores. Era uma pequena vila de pescadores. Entretanto, existia um grande trânsito de pessoas por Cafarnaum, exatamente porque era uma região de passagem. Pessoas que iam do Ocidente para o Oriente, obrigatoriamente passavam por Cafarnaum. Tanto é que existia em Cafarnaum uma sinagoga, nos informam historiadores então. Que a atividade predominante de Cafarnaum era a pesca. Mas embora existissem poucas pessoas vivendo lá, existia uma sinagoga exatamente, porque existia um grande trânsito de pessoas por aquela região. E como é normal de nós pensarmos, estando toda aquela região sob jugo romano, sob domínio romano, os romanos então existiam, faziam-se presentes militarmente. E em Cafarnaum não podia ser diferente, naturalmente. Existia um militar em Cafarnaum romano, que nós não sabemos seu nome, como eu disse, e ele ficou conhecido apenas como o centurião. Um centurião era um comandante militar que cuidava de uma centúria, de uma centena, uma tropa de 100 homens. Imaginamos então que ele fosse um comandante militar que administrava ou que zelava por aquela região de Cafarnaum. Relata-nos o Evangelho de Mateus, relata-nos Mateus que num determinado momento, quando Jesus chegava a Cafarnaum, o próprio centurião lhe procurava, lhe pedindo socorro para um servo seu, que se encontrava paralítico e sofrendo e padecendo de intenso sofrimento, de intensas dores. Jesus então, de pronto, afirma que vai à sua casa, o que o centurião imediatamente lhe diz: não é necessário, Senhor,
porque eu sei que basta a tua vontade, basta uma ordem tua, porque eu também sou um homem de comando, e se eu digo para os meus servos, vão, eles vão, e vêm, eles voltam. E se eu digo para qualquer um deles, faz, eles fazem. Então, Senhor, eu sei que basta uma ordem sua. E Jesus se surpreende, segundo o relato do Evangelho. Segundo o relato de Mateus, Jesus se surpreende, afirmando que nem entre os filhos de Israel ele havia visto tamanha fé. A fé daquele homem era tão grande que ele dizia não ser necessária a presença de Jesus. Bastava que Jesus o quisesse. Ele tinha tanta certeza que aconteceria, que segundo o registro de Mateus, naquele mesmo instante, o servo do centurião, ele se recuperava. Jesus o curava na distância. À distância, Jesus o curava, a certeza daquele homem de que bastava a vontade de Jesus. E quando nós pensamos na fé que aquele homem manifestou, nós percebemos o quão ele é grande, porque a nossa fé ainda é uma fé titubeante. Nós ainda temos necessidade de ver. Nós ainda temos necessidade de tocar, e aquele homem não. Aquele homem dizia que não tinha necessidade de nada daquilo, porque sabia que bastava a vontade de Jesus. A nossa fé ainda é uma fé infantilizada. Nós queremos ver para crer, tocar para crer. Nós queremos que os Espíritos nos deem provas o tempo todo, porque somos ainda infantis em nossa fé. Nós ainda alimentamos nossa fé dessa forma, dia após dia, mas dia chegará que nós não teremos mais essa necessidade, que nós teremos a certeza, mas uma fé inabalável, toda ela alicerçada numa razão maravilhosa. Exatamente como esse centurião, que vira para Jesus e diz que basta a vontade de Jesus. Para que aquilo aconteça, ele tinha certeza. Talvez se fôssemos nós lá, nós o quiséssemos em nossa casa assim, nós o quiséssemos em garantia, nós o quiséssemos não apenas em nossa casa, mas que estivesse lá por mais algum tempo, porque a nossa fé ela precisa de alguma materialidade, nós precisamos disso, de alguns referenciais da fé, porque a nossa fé ainda não é robustecida. Relembramos de Pedro, quando ele via então um vulto de Jesus, no mar agitado, caminhando em direção à barca onde ele se encontrava com os outros discípulos. Ele pergunta, és tu, Jesus? E Jesus lhe responde, sou eu, Pedro. Pedro, então, de uma forma até engraçada, ele desafia Jesus, dizendo, se é realmente tu quem estás aí, permita que eu vá a teu encontro. E Jesus teria dito apenas, vem. Pedro então se debruça à margem, à borda da embarcação e dá o primeiro passo. Ele dá um passo. Logo em seguida ele dá o segundo passo sobre as águas. No terceiro passo nós não sabemos exatamente o porquê. Se ele se assusta com a agitação do mar, ou como nós costumamos falar no jargão popular, a ficha caiu, de que ele estava exatamente desafiando as leis da física, de que ele estava caminhando sobre o mar. Nós sabemos é que ele não consegue dar o terceiro passo e ele afunda. Jesus vai caminhando em sua direção, lhe estende o braço e pergunta a Pedro, por que duvidaste? E nós perguntamos, por que duvidou? Se ele deu o primeiro passo e viu que era firme, deu o segundo e viu que era firme, por que exatamente no terceiro ele foi titubear? Por que no terceiro? Se fosse para duvidar, que duvidasse no primeiro ou no segundo, mas no terceiro não tinha mais motivos. Por que exatamente no terceiro ele afundava? Reparemos na frase de Jesus, Pedro, por que duvidaste? E por que nós ainda duvidamos semelhante a Pedro? Nós já demos o primeiro passo, nós já sabemos o que deve ser feito. Nós já demos o segundo passo, nós sabemos como fazê-lo. Por que ainda duvidamos? Porque é exatamente no terceiro passo, na hora de fazermos, que nós titubeamos e nós vamos a pique, nós afundamos e Jesus nos estende o braço. Nas inúmeras oportunidades que a vida nos dá de recomeços, é Jesus nos estendendo o braço, nos perguntando, filho, por que duvidaste? Filho, por que duvidaste? Nós, às vezes, nós nos comparamos a um mito grego. Já ouvimos falar do mito de Sísifo? Sísifo foi um personagem
um personagem da mitologia grega, que ele era muito esperto. Esperto no sentido pejorativo, no sentido negativo da esperteza, infelizmente. Sísifo era alguém que vivia a tirar vantagens. E ele conseguiu tirar vantagens de pessoas, inclusive dentro da mitologia grega, inclusive de deuses após a morte. Ele teria conseguido desagradar Zeus, Hades, Ares. Ele havia conseguido desagradar diversos deuses. Então resolvem lhe condenar. Ele, no mundo dos espíritos, ele sofre uma condenação muito estranha. Sísifo é condenado a todos os dias rolar uma imensa pedra para o cume de uma montanha. E ele vai lá se esforçando, com muito cansaço, com muita dor e sofrimento. Ele carrega a pedra para o alto da montanha. Quando ele chega no alto da montanha, a pedra rola de volta. E ele é obrigado a recomeçar toda a sua tarefa, dia após dia, numa tortura inimaginável. Todos os dias ele tinha que subir a pedra para o alto da montanha. E quando ele lá chegava, a pedra retornava para a base. E ele recomeçava o processo dia após dia, por toda a eternidade. Meus irmãos, às vezes o nosso comportamento é semelhante ao de Sísifo, a esse personagem da mitologia grega. Emmanuel vai nos dizer que as nossas encarnações, nós reencarnamos então para resgatar alguns débitos, e quando o resgatamos, logo em seguida nós adquirimos outros, num ciclo vicioso. Nós não estamos reencarnando para progredir ou quase não progredimos. Nós estamos reencarnando basicamente para resgatar alguns débitos e cultivar outros, num eterno recomeçar sem fim. Semelhante a Sísifo, é necessário que nós despertemos para a nossa necessidade, de nós nos desvencilharmos dessa condenação criada por nós mesmos. Nós somos os únicos algozes do livro de nossas vidas. Segundo Chico Xavier, parafraseando Chico Xavier, ele teria dito algo mais ou menos assim: nós somos os únicos autores no livro de nossas vidas. Nós, espíritas, sabemos que não temos alguém para culpar pelos nossos erros. E não existem personagens com o objetivo de nos atrapalhar a tarefa, de nos condenados a fazerem o mal em nossas vidas. Isso não existe. As páginas, as linhas mais felizes, assim como as mais tristes, somos nós quem escrevemos. Somos os únicos autores do livro de nossas vidas. A felicidade ou a tristeza é sempre resultado daquilo que nós fazemos. Se nós escolhemos sermos felizes, colhermos felicidade, semeemos a felicidade agora. Porque nós colheremos felicidade, porque de acordo com a nossa colheita é diretamente relacionada à qualidade de nossa semeadura, e é justo que seja assim. É justo que cada um colha exatamente aquilo que planta, até o momento em que nós nos convenceremos de que nós devemos plantar frutos mais saborosos, que nós despertaremos esses conceitos que nós nutrimos de gozar a vida, de carpe diem, de que eu tenho que aproveitar ao máximo, de que eu tenho que tirar vantagens. Nada disso importa para o ser espiritual que nós somos. Nós temos que nos convencer dessas verdades e confiar. Mas confiar é exatamente como nos ensinava o filósofo oitocentista, o filósofo do século XIX, Kierkegaard, onde ele disse que esperar ou confiar em Deus é esperar fazendo. Nós devemos confiar de que Jesus está ao leme de nossa embarcação, de que está tudo de acordo com os seus planos, mas devemos fazer a nossa parte. Não confiemos apenas, é necessário confiar fazendo. Kierkegaard foi um filósofo então que nos ensinava que não basta apenas nós entregarmos na mão de Deus, é necessário que nós sejamos as mãos de Deus. E quando nós iniciarmos a tarefa, Ele vem e faz a sua parte. Mas é necessário nós iniciarmos, o primeiro passo é nosso. Nós devemos fazer. Nós não vamos aqui temer as coisas do mundo. O que o mundo pode nos fazer, por exemplo, a minha vida? O mundo pode retirar a minha vida, mas a minha vida segue. A fatalidade da morte biológica é algo que vai nos assaltar a todos. Nós não temos que temer por nossas vidas, pelas coisas que nós acreditamos possuir, quando na verdade nós sabemos que nada disso nós não possuímos. Nós não possuímos coisas, pelo amor de Deus. Nós não possuímos pessoas. Nada disso nos pertence, porque no momento em que nós nos desprendemos da vida material e despertamos para a vida espiritual, não levamos isso conosco. Então nós não temos o que temer, pelo amor de Deus.
E a roda da vida gira. E hoje nós estamos por baixo, amanhã estamos por cima. Nas condições sociais do mundo, nós temos a necessidade de experienciar diversas situações para o nosso burilamento. Então não nos apeguemos àquilo que não nos pertence. Vamos ter noção do que verdadeiramente tem valor. Porque, como nos ensinava Jesus, aquilo que o homem elege para seu tesouro, invariavelmente ele coloca junto o seu coração. E quando nós começamos a valorizar demais as coisas do mundo, nós acabamos nos perdendo nessa semeadura, que invariavelmente em algum momento nós colheremos na forma de sofrimento. Porque não são as coisas que importam. Nós temos que aprender a entender que são as pessoas, são os seres, são os sentimentos. Vamos aprender a dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. E vamos vamos nos vencer. Existe um orador espírita que eu gosto muito, um juiz. Ele vive na cidade de São Paulo. Esqueci o nome dele nesse instante. Mas ele nos contou numa determinada palestra que ele fez que todos nós sofremos de uma síndrome chamada de síndrome do Príncipe Charles. Nós conhecemos a história do Príncipe Charles? Bom, o Príncipe Charles, ele nasceu no ano de 1948. 2 anos depois, sua mãe, a rainha Elizabeth II, ela se torna viúva. Então, ele naturalmente deveria ser o próximo rei, já que na ordem sucessória do trono do Reino Unido, ele sendo o filho primogênito, deveria ser ele. O príncipe Charles, então, nasceu para ser rei. Acontece que, como ele só tinha 2 anos quando seu pai faleceu, resolveram esperar a sua maioridade. Quando ele fizesse 18 anos, então, a rainha Elizabeth II abdicaria do trono e ele seria coroado rei. Ele fez 18 anos e a rainha não abdicou do trono. Então resolveram que ele terminaria os seus estudos, que ele se casaria, para então ser coroado rei. E tudo isso aconteceu. Ele se casa com a princesa Diana, ele tem filhos, mas a rainha resolveu não abdicar do trono. O tempo foi passando, ele se separa da princesa Diana, ele se casa novamente. A princesa Diana até desencarna num acidente de automóvel. Muitos anos se passaram e ele nunca se tornou rei. Algumas pessoas até defendem a tese de que ele não deva mais se tornar rei, já devem ser seus filhos. Seus filhos que são muito queridos pelo público do Reino Unido. Mas o que ele pode fazer para se tornar rei? Nada. Ele não pode fazer nada. Ele tem que esperar a mãe dele, então, abdicar do trono ou desencarnar. Levando em consideração de que ele não vai fazer nada nesse sentido, a única coisa que ele pode fazer é esperar. Então, nós sofremos, segundo esse autor, nós sofremos da síndrome do Príncipe Charles. Nós estamos sempre esperando as coisas acontecerem. Nós não somos ativos em nada. O Príncipe Charles vive assim. Ele se preparou para o trono, ele estudou, ele é geólogo. Ele estudou ciências políticas. Ele é completamente preparado para o trono. Entretanto, a única coisa que ele pode fazer é esperar, levando em consideração que ele tem que esperar ou a mãe dele abdicar do trono, ou então ela desencarnar, ele não pode fazer mais nada. Ele está preparado para o trono, mas ele não pode fazer mais nada. E nós sofremos então exatamente da síndrome do Príncipe Charles. Nós estamos esperando que as coisas aconteçam. As coisas vão acontecer em nossas vidas. Deus vai interceder por nós. Na verdade, meus irmãos, nós somos os agentes. Nós somos os autores do livro de nossas vidas. Somos nós os responsáveis pelas páginas, pelas linhas mais felizes e mais tristes que correm nesse livro. Nós não temos ninguém a quem culpar. Nós temos simplesmente que confiar de que tudo está de acordo com os planos e que nós temos exatamente aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso. Nesse momento que nós estamos vivendo, sejamos nós então um porto seguro, para que as pessoas possam encontrar em nós a confiança, a segurança que as pessoas tanto necessitam, que possam encontrar em nós o otimismo, a esperança, que nós sejamos fonte de luz, que vai auxiliar nas jornadas das outras pessoas, como nos pedia Jesus: faça brilhar a vossa luz. E para que serve a luz, se não para iluminar? Possamos fazer acender a luz que existe dentro de nós, ainda em centelha, para que nós possamos nos auxiliar e naturalmente auxiliar aqueles
que irão seguir nossos passos, que nosso comportamento, que nosso verbo, que nossas atitudes sejam de esperança, que nós percamos essa tendência, essa necessidade nossa de reclamações, de blasfêmia, de desesperança, de descrédito. Vamos ter certeza de que é Jesus que está o leme de nossa embarcação. Ele que está o leme, e tudo está de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus planos, e mais, Jesus conta conosco. Ele conta conosco nesse momento tão delicado. Nós sabemos o quanto as pessoas estão sofrendo de ansiedade, de depressão, de solidão, dos diversos tormentos, das diversas incertezas. Jesus conta conosco para que nós possamos ser um ponto de luz, para que nós possamos auxiliar, porque estamos aqui para isso. Jesus conta conosco, meus irmãos, para que nós possamos ser o abraço, o afeto, o irmão, o alimento, a água que descedenta, para que nós possamos ser a árvore frondosa, que vai oferecer sombra, frutos, perfume, que nós possamos seguir os passos de Jesus, Ele que é a videira verdadeira e nós somos os ramos, que nós, sendo ramos, possamos também florescer e frutificar. Meus irmãos, confiemos em Jesus e sigamos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. E eu gostaria de convidar todos os nossos irmãos para que nós possamos orar agora em agradecimento, orar em gratidão por tudo aquilo que nós recebemos. Quando fomos recebidos nesse educandário divino, Jesus está ao leme de nossas embarcações. Vamos orar. E assim, Senhor, nós gostaríamos de, nesses instantes, te agradecer por todas as oportunidades, que temos. Te agradecemos, Senhor, por nossas famílias, mas, eternos pedintes que somos da Tua misericórdia, nós gostaríamos ainda de Te pedir, Senhor, intercede por nós, ilumina nossos lares, ilumina nossos corações e nossos pensamentos, para que nós possamos nos modificarmos nossas atitudes. Ilumina aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, amigos, familiares, que não puderam estar reunidos conosco, que todos esses em quem nós mentalizamos possam de alguma forma sentir a Tua presença, Senhor, da forma como nós a sentimos. Ampara aqueles que estão nos leitos hospitalares, nas calçadas, desesperados, desesperançosos, trancafiados. Ampara todos aqueles que necessitam de Ti, Senhor. Mas em especial, nós gostaríamos de pedir por aqueles que nós sabemos serem aqueles que mais necessitam da Tua divina intervenção. Nós gostaríamos de pedir nesse instante, Senhor, pelos que odeiam, pelos odiosos, pelos rancorosos, pelos vingativos. Pedimos por esses, Senhor, porque sabemos que são esses aqueles que mais necessitam de Ti e da Tua divina intervenção. Te pedimos por toda a humanidade, Jesus. Obrigado por tudo.